Meus amados irmãos, eu tenho falado reiteradas vezes que esta Bíblia, ela não foi escrita hoje. Portanto, se eu pegar este livro e não respeitar a sua ordem cronológica, tanto cultural quanto histórico, eu uso isto aqui para te fazer um escravo. E pego passagens da Bíblia aqui e aplico na sua vida como se ela fosse escrita para você hoje. Eu vou te dar um exemplo. Dom Pedro I deu um grito lá no Rio Ipiranga, dizendo: diga ao povo que eu fico. O povo entende que isso não é mais para o dia de hoje. Correto? Correto. Meu amado, a religião pega uma passagem da Bíblia e aplica na sua vida como se isso fosse escrito para você hoje. Se você me traz aqui uma palavra e diz: diga ao povo que eu fico, aí eu chego aqui e digo para vocês: olha, meu irmão, está escrito para dizer ao povo que eu fico. Mas essa palavra se aplica em mim em quê? Então nós estamos revelando, aprendendo a ler a Bíblia no seu contexto cronológico, tanto cultural como histórico. A Bíblia foi escrita debaixo de uma cultura, então tem que se respeitar isto. Esta carta de Paulo, ela foi escrita em uma data, ela não foi escrita hoje, porque está escrito: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. É comum você pegar um crente manipulado. O que é um crente manipulado? É um crente da religião evangélica que não respeita a ordem cultural histórica da Bíblia e pega todas as passagens da Bíblia e futuriza, coloca como se aquilo fosse escrito hoje e se obedece aquilo ali. Ora, meu amado, como é que eu vou pegar um jornal de semana passada e mandar você ler hoje como se isso fosse uma notícia para você? Olha só o que Paulo disse: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Então é comum, quando você pega um crente manipulado pela religião evangélica, quando eles ouvem você falar que o batismo não é mais nas águas e que o batismo é na cruz, como eles nunca leram esta passagem, sabe o que eles falam? Bem que a Bíblia disse que nos últimos dias ia aparecer doutrina de demônio. Os últimos tempos, ou o fim dos séculos, ou ainda em algumas tradições os últimos dias, não está relacionada ao fim da humanidade, e sim ao fim de uma geração que estava por vir, como disse Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 24, versículo 34 diz isso: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Esta geração, eu posso falar que é esta, ou é aquela em que Jesus estava vivendo lá no ano 30? Aquela geração ia se findar. Todos os acontecimentos relacionados a Mateus 24, do versículo 1 até todo esse capítulo, Jesus disse: tudo isto que eu estou falando, já pregamos sobre isso, e tudo isso que eu estou falando vai acontecer com esta geração, que ele está vivo e os apóstolos também. Entender isto aqui, a colocação verbal, o tempo em que se está pregando isso, faz você ter um entendimento tão claro do Evangelho. Lucas capítulo 11, versículo 49 ao 51, por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e algum deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas, que derramado desde a fundação do mundo. Desta geração é qual? Da geração que vive Geraldo e os senhores, ou da geração que viveu Jesus de Nazaré e os apóstolos, incluindo Paulo? Então ele disse: para que desta geração se peçam conta do sangue dos apóstolos, derramado desde a fundação do mundo. 51. Desde o sangue de Abel
até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Então a geração que Jesus de Nazaré estava vivendo era a mesma geração que Paulo estava vivendo, era a mesma geração que Timóteo estava vivendo. Não é a mesma geração que eu vivo e que você vive, porque eles, quando leem isso aqui, dizem: Jesus disse que não passará esta geração. Aí lê esta como se esta fosse hoje, como se isso fosse escrito hoje. Se isso fosse escrito hoje, aí seria pedido a esta. Mas isso foi escrito no ano 30, mais ou menos 30 ou 31, ele morreu com 33. Então, quando Paulo disse os últimos dias, Paulo está se referindo aos dias daquela geração. Então, os cristãos do primeiro século estavam vivendo essa expectativa aqui, de que Jesus ia vir com juízo e iria pedir conta desde Abel até os que viveram naquela geração, iria ser pedido conta. Então, na verdade, eles estavam vivendo os últimos dias. Quando é que começou a contagem dos últimos dias? Do ministério de Jesus, aos 30 anos, até a queda do templo, que deu-se no ano 70. Uma geração dura 40 anos, quer dizer que do ministério de Jesus até a queda do templo, todas aquelas pessoas que viveram nesse intervalo estavam vivendo os últimos dias, porque a geração ia ter fim na queda do templo. Então Paulo diz em Romanos 13, versículo 11 e 12: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Ele está falando comigo e com você, ou está falando com a igreja de Roma, lá no ano que a carta foi escrita? Com eles. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Parou aqui. Jesus já havia ressuscitado, morreu na cruz e ressuscitou, e eles não estavam salvos ainda? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos? Então os discípulos não estavam salvos? Paulo também não estava salvo? E aí? Como que se diz isso? Se Jesus já tinha morrido e ressuscitado, já é graça de Deus. Epístola aos Romanos. É porque estava falando da salvação decorrente do juízo que aconteceria dentro daquela geração. Depois ele diz no versículo de número 12: vai alta a noite e vem chegando o dia, ou vai demorar 2000 anos? Paulo disse: o dia já vem chegando. Agora, vem chegando ou vai demorar esse dia da vingança, do juízo que iria acontecer sobre aquela geração? Paulo disse: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos da luz. Depois ele diz então em 1 de Coríntios 10, 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Diz nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm. Nos dias de Paulo, lá, o fim dos séculos tinha chegado ou não? Tinha. Então eles estavam vivendo os últimos dias. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, o tempo lá em Hebreus tinha se cumprido ou não? Eles então estavam vivendo os últimos tempos. Como que eu posso pegar essa passagem aqui e ler como se ela fosse escrita hoje? Se esta carta foi escrita no ano 64 a 67, no ano 70 iria fechar aquela geração. Uma geração dura 40 anos, do ministério de Jesus, a sua ressurreição, a queda do templo. Consumou-se então o fim dos tempos, o fim dos séculos, o fim de uma era, o fim do aion. Se cumpriu com a queda do templo, como Jesus prometeu no capítulo 24 de Mateus. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Ano 64 foi escrita esta carta. Agora, porém, ao se cumprires o tempo. Os últimos tempos que Paulo falou com Timóteo se cumpriu quando? Lá naquela época.